Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós neste dia. Amém? Sou a pastora Nermi Lima. Quero estar aqui compartilhando com vocês uma palavra de Deus que está no livro de Tiago, no seu capítulo 1. E eu creio que Deus falará conosco neste dia, como Ele tem sempre falado ao nosso coração. E tem nos fortalecido através da tua palavra. Amém? Aqui o Tiago estava advertindo a igreja, porque a palavra de Deus, pelo que nós lemos o texto, a igreja estava passando por perseguição, problemas de imoralidade. Então Tiago estava ali trazendo uma palavra de fé, uma palavra viva, genuína, um convite para que a igreja permanecesse na fé, mesmo quando ela estava sendo confrontada, que ela continuasse perseverante na palavra, sabendo que elas haviam aprendido da parte de Deus, pela boca de Tiago, a palavra verdadeira. Então eles deviam praticar a palavra de Deus. Então ele diz assim: meus irmãos, no verso 1, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos sem vos faltar coisa alguma. Então Tiago, na verdade, advertia a igreja, até falava para a igreja que a igreja deveria sentir alegria por estar passando provação, por estarem passando por situações difíceis, porque eles estavam sendo provados por Deus. E para nós sermos aprovados por Deus, primeiro temos que ser provados, como a Bíblia diz, que nós passaríamos pela prova como ouro, tem que ser provado no fogo. E era isso que Tiago aqui ali orientava a igreja do Senhor, falava com a igreja do Senhor dizendo: considere, considere motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por provações, sabendo que a prova da vossa fé produzirá perseverança. Então, Tiago estava dizendo que quanto mais sermos provados, mais perseverante nós vamos nos tornar. Nós vamos aprender a ser pacientes, a esperar no Senhor, conforme o salmista Davi fala no Salmos 40. Ele diz que ele esperou com paciência no Senhor depois de ter havido passado por grandes provações, grandes tribulações, perseguições, até mesmo de morte. Ele dizia: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Então aqui Tiago também fala que a igreja não deveria se entristecer, os irmãos não deveriam se entregar aos problemas, às provações, desanimar, deixar de servir ao Senhor Jesus, abandonar a casa de Deus por eles estarem passando por provações, mas sim, eles deviam sentir alegria, sabendo que a prova que eles estavam passando ia produzir dentro deles perseverança. Eles iam se tornar pessoas mais fortes, crentes mais fortes, crentes que quando viesse a tribulação, eles não iriam amolecer a sua fé, eles não iriam amolecer os seus corações diante das situações. Era isso que Tiago estava falando. E ele dizia lá no 4 que a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos sem vos faltar coisa alguma. Então, não é o caso de nós também pensarmos hoje que a igreja anda passando por grandes tribulações, está passando por grandes dificuldades, por grandes provações, e Tiago está dizendo que se nós perseverarmos através das tribulações, nós vamos nos aperfeiçoar e sermos completos sem nos faltar coisa alguma, porque Deus nos guardará nas provações, Deus nos guardará nas perseguições, e ele diz que nós seremos completos, estaremos preparados para que quando o Senhor Jesus voltar, nós estejamos de pé esperando Ele, não como uma noiva desapercebida, uma noiva que já não aguarda mais a volta do Senhor Jesus, mas uma noiva que está perseverante, com fé no coração,
com esperança no coração, somente esperando a volta do noivo, do seu Senhor, para levar a noiva para a tua glória. Então, ele diz também no 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a conceda livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Ele está dizendo que se a igreja não tem sabedoria, então nós podemos pedir a Deus que nos dará livremente. E a Bíblia diz que ele não nos criticará, não lançará em nosso rosto, porque a Bíblia diz o seguinte, que nós que somos maus, somos seres humanos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e sabendo que Jesus diz que nós somos maus, ele diz, imagina o vosso Pai Celestial que é bom, ele vos dará tudo aquilo que vocês precisam, os dons espirituais, ele nos ajudará nos bens materiais, nos fortalecerá, e ele diz que ele não lançará em nosso rosto aquilo que ele fez por nós, porque Tiago diz, sem nos criticar, ele lhe será dada. Então, a Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e a porta se abrirá. O que pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Era isso que Tiago está falando, peça a Deus. Se você tem falta de sabedoria, peça que Deus te dará. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele diz, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movimentada e agitada pelo vento. Quantos aqui já perceberam como funciona ali? Eu já fiquei na beira da praia, acredito que você também, você percebe que é como o Tiago está dizendo aqui, com uma pessoa que duvida, que não tem fé no seu coração, ela é como a onda do mar que vai até a beira da praia e depois ela retorna. Você já percebeu isso? Ela vai de novo, a onda bate até na beira da praia e ela volta para trás de novo. Então ele diz que um homem, uma mulher que pede a Deus algo sem fé, quando ela não tem fé no coração, quando ela tem dúvida, ela é semelhante a essa onda do mar que é agitada pelo vento. E não é o que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos agitados pelo vento, que ficamos naquela fé do vai e volta, né? Hoje eu estou com muita fé no meu coração, estou acreditando, eu ouço a palavra, eu acredito naquele momento, mas no outro dia eu já não estou mais acreditando na palavra, a minha fé já não está a mesma do dia anterior. A Bíblia diz que Deus não muda, Ele é o mesmo, né? Nos momentos bons eu acredito que Deus está comigo, e nos momentos das dificuldades, era isso que Tiago ali orientava os irmãos, na hora da provação, eles deixavam de acreditar em Jesus. Na hora da perseguição, eles já achavam que Jesus já não estava mais com eles, Jesus já não estava mais presente na vida deles. Então Tiago diz que a nossa fé não pode ser essa fé como a onda do mar, que vai e volta, né? Aquele cristão que não é perseverante, um dia ele está, outro dia ele não está. Um dia ele tem fé, no outro dia ele já está reclamando, duvidando das promessas, da palavra que Deus tem falado ao coração dele. Então, Tiago está orientando que nós não sejamos movimentados como a onda do mar, que é levada pelo vento. Nós não somos levados pelo vento, nós somos levados pela palavra de Deus, pela fé na palavra. A Bíblia diz que a fé é o que movimenta a nossa esperança. É através da fé que nós vamos adquirir a salvação. É a fé que nos fará alcançar a salvação em Jesus Cristo. Então, ela tem que estar viva, ela tem que estar permanente no nosso coração, mas não uma fé vacilante, mas uma fé firme no Senhor Jesus. E ele diz, tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa. Eu acabei de falar isso. Não pensará que essa pessoa que se aproxima de Deus dessa forma vai receber algo do Senhor. E muitas vezes as pessoas, nós, eu digo nós, que eu me incluo nisso, nós entramos na casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus e agimos como esta onda do mar que vai e volta e queremos receber algo do Senhor. E quando não recebemos, culpamos a igreja, culpamos o pastor, culpamos os irmãos, culpamos tantas situações, menos a nossa fé. Menos culpamos a nós mesmos, que nós não recebemos porque não acreditamos. E aqui Tiago está falando, esta pessoa não receberá nada do Senhor por ter uma fé vacilante. Pois quem vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que confirma Tiago.
Esta pessoa que tem esta fé como a onda do mar é uma pessoa inconstante. Eu acabei de dizer isso. Um dia ela crê, outro dia ela já não crê mais. Ela é uma pessoa que não é perseverante, não consegue perseverar, não consegue persistir até chegar à bênção, à tua vida, à tua casa, à tua família. Ela desiste com facilidade das coisas, né? Começa a fazer algo para Deus, começa a clamar ao Senhor, mas no meio do caminho ela desanima, então acaba perdendo a bênção, perdendo o milagre, porque Jesus disse que só receberá quem perseverar até o fim. Até na nossa salvação ele fala isso, que alcançará a salvação aquele que perseverar até o fim. Se eu começar e parar no meio do caminho, eu não terei vitória, eu não alcançarei o alvo, né? E também o alvo pode ser você está pedindo algo para Deus, um milagre que você necessita. Então você deve perseverar, não ser vacilante, inconstante nos seus caminhos. Um homem inconstante nos seus caminhos não chega a lugar nenhum. Uma pessoa inconstante não consegue chegar no seu objetivo, e é o que Tiago está falando. Mas o irmão de condição humilde deve se gloriar-se na sua alta posição. Ele diz, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Ele quer dizer que todos nós não vamos permanecer aqui para sempre. A Bíblia diz que o homem nasce, cresce, é como a erva do campo, né? Ele nasce, ele cresce, depois ele murcha e ele morre. Então, não devemos nos apegar às coisas desta terra, porque elas são passageiras e a nossa vida é como a erva, ela vai se passar rapidamente. Ele diz assim também, olha, no 12, mas feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que Tiago diz, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, a mulher que suporta a provação com perseverança, que ele passa por situação, por provação, mas ele não desiste, ele prevalece, ele permanece, ele continua perseverante, porque depois dele ser aprovado, dele passar pela aprovação e ser aprovado, Tiago diz que ele vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então não desista. Não desista dos teus sonhos, não desista daquilo que você está pedindo a Deus, não desista da tua salvação, não desista da sua família, porque a Bíblia diz que Deus tem uma coroa preparada para cada um de nós, como Jesus, quando estava no deserto, que foi provado, ele resistiu ao inimigo, ele resistiu às provações, e a Bíblia diz que após as provações, os anjos do Senhor vieram e o serviram, e conosco acontece a mesma coisa, quando nós vencemos as provações e as tentações, com certeza nós somos servidos pelo Senhor. A vitória vem, a bênção vem, o milagre vem, nós podemos nos alegrar na presença dele. E a Bíblia diz assim que quando tentado, ninguém deve dizer sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, as tentações não vêm da parte de Deus, as provações sim, mas as tentações não. As tentações, Tiago está alertando a igreja, ele diz, vem da própria, ele diz, olha, não sou tentado por Deus, ele diz, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então são os nossos desejos que faz as tentações chegar até nós, até o nosso corpo, a nossa mente, né, de nós pecarmos contra Deus, de praticarmos ações desagradáveis ao Senhor. Então Tiago está ensinando a igreja que não é Deus que tenta ninguém, nós somos tentados e somos atraídos e seduzidos pelo nosso próprio desejo. Então compete ao homem, à mulher, ele mesmo lutar contra o mal, ele mesmo tem que adquirir de Deus domínio próprio, para que ele não venha cair nas suas próprias tentações, não seja atraído e seduzido pelo pecado, seduzido pelo seu próprio desejo.
porque quando nós caímos é porque nós desejamos, é pelo nosso olhar, pela nossa cobiça. A própria palavra de Deus diz isso, que é pela cobiça do homem que ele cai em tentação, que ele é atraído para o pecado. Então nós temos que pedir a Deus este domínio próprio para que nós possamos nos dominar e não deixar nos levar pela vontade da carne, os desejos do nosso próprio querer, amém? Ele diz, então o desejo tendo concebido dá luz ao pecado, e o pecado após se consumar gera a morte. Então, todas as vezes que nós caímos em tentação, ela não vem de uma vez, ela vem aos poucos, né? Um dia um olhar, outro dia é outra vez um outro olhar, e este olhar, este desejo que vai surgindo, vai ali criando vida dentro de nós, do nosso coração, né? Talvez por algo que não nos pertence, por cobiçar algo que não nos pertence, né? De desejar coisas que nós sabemos que está fora da palavra de Deus, do desagrado do Senhor. Talvez aí o homem casado, a mulher casada, o jovem. Nós passamos, a Bíblia diz, todos nós seremos tentados, mas o mais interessante é quando nós vencemos a tentação. Nós não somos livres de ser tentado, mas nós podemos vencer as tentações não deixando que isto venha dominar o nosso coração, porque Tiago está falando que o desejo, sendo concebido no coração, ele dá luz ao pecado, ele gera o pecado, e o pecado após se consumar vai gerar a morte. Então ele começa devagar e vai ali criando toda aquela situação até que seja consumado o desejo que está dentro de nós. Então se torna aí o pecado, é gerado o pecado, e o pecado ele gera a morte, como aconteceu com Caim, que matou o seu irmão. Foi gerado ali o desejo no teu coração, ele começou a pensar, a meditar, começou ali a manipular, a fazer tudo dentro da sua mente, preparando a morte do seu irmão, até que ele foi lá e consumou o ato. Então a Bíblia diz que aí ele consumou o pecado, e o pecado gera a morte, tanto a morte física muitas vezes, como a morte eterna. Essa eterna é com certeza que ela gera morte eterna para sempre, porque o pecado, a Bíblia diz que não entrará no reino de Deus. Então Tiago diz, meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos da sua criatura. Então, ele está alertando, não vos enganeis, né? A Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Não devemos nos enganar. O que eu plantar, eu irei colher. Mas toda boa dádiva vem do Senhor, vem da parte de Deus, do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. E é segundo a vontade dele. Ele nos gerou pela sua palavra para que fôssemos como os primeiros frutos da sua criação. Então Deus nos considera filhos, frutos da sua criação, da criação perfeita que ele fez. E Deus enviou o seu Filho para complementar esta coisa maravilhosa, este fruto que ele está falando, para gerar em nós, né, essa esperança, esta salvação, esta fé. Tudo vem do Senhor Jesus. Ele diz que foi da vontade do Pai que isso acontecesse pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Nós fomos criados pela palavra da boca de Deus. Todas as coisas no mundo foram criadas pela palavra. E Deus está falando conosco pela palavra nesta manhã. Que você venha guardá-la no teu coração, que você venha examiná-la, porque é dela que você alcançará a tua salvação. É através da palavra que você vai alcançar a tua salvação, a salvação da tua alma, a salvação da minha alma. E Deus está nos orientando neste dia. E que Ele abençoe a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, para que outras pessoas também possam ser alcançadas também por esta palavra da parte de Deus. E eu creio que nos ajudará no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês todos. Tchau, tchau.